Olha aí, gente, quando o planejamento tributário de uma empresa pode ultrapassar a linha e configurar o crime de sonegação fiscal. Eu sou Dante D'Aquino, atuo na área de Direito Penal Empresarial há mais de 15 anos e no episódio de hoje vamos abordar essa linha divisória entre o planejamento tributário e a sonegação fiscal. Acompanhe. De uma maneira geral, os grandes grupos empresariais de hoje foram pequenas empresas familiares no passado. Graças a uma bem-sucedida estratégia societária e empresarial, lograram o crescimento e a colocação no mercado. E essa mudança passa pelo planejamento tributário da empresa e pelas boas práticas societárias. Contudo, formatos tributários podem ser alvo de fiscalização pela Receita Federal. E quando isso ocorre, os fiscais tendem a fazer uma interpretação extensiva, ampliada, do conceito de sonegação fiscal. Geralmente, imputa-se a prática do crime contra a ordem tributária, previsto lá no artigo 1º da Lei 8.137 de 90, a Lei de Sonegação Fiscal. O planejamento tributário envolve normalmente 3 esferas de interesse do empresário: a esfera societária, para a previsão de possíveis alterações de integrantes e do regime jurídico a ser adotado entre matriz e filial, quando há matriz e filial; a esfera tributária, para a melhoria da performance e economia fiscal; e, por fim, também a esfera sucessória, como forma de preservar o patrimônio já existente. Nesse sentido, é indispensável a iniciativa empresarial de buscar, após esse crescimento inicial da sociedade, um formato de organização corporativa que permita um desenvolvimento contínuo, independente e robusto do grupo empresarial. E isso passa pela questão do planejamento tributário e pelo cuidado para não incidir no terreno da sonegação fiscal. Uma prática bastante comum e que há anos é considerada abusiva, de modo a configurar o crime de sonegação fiscal, pelo menos assim sustentado pela Receita, é a criação fictícia de despesas ou a superestimação de despesas já existentes por meio de locação de imóveis próprios do mesmo grupo familiar e do mesmo grupo empresarial, de modo a reduzir a base de lucro nas empresas optantes pelo regime jurídico do lucro real. A atribuição de valores não compatíveis com o mercado para locação de imóveis ou até automóveis do mesmo grupo gera importante despesa contábil que reduz o percentual do lucro e, por conseguinte, a base de impostos incidentes sobre o lucro. Contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, a Receita Federal sustenta que, de fato, a despesa não existiu naquele percentual, pois o imóvel pertence ao mesmo grupo econômico e não houve fluxo de valores destinados a tal rubrica, alocação. Trata-se de uma posição comum do fisco. Ainda no campo dessa exemplificação, podemos citar várias outras práticas, mas uma também que ocorre cotidianamente na atuação empresarial e que tem sido questionado pela Receita Federal é a abertura de vários CNPJs com a mesma atividade empresarial em nome de terceiros, normalmente parentes ou amigos próximos. Isso tudo para fazer o faturamento bruto anual ser mantido dentro da faixa do Simples Nacional, que é de R$ 4.800.000 por ano. O Simples Nacional reduz muito os impostos incidentes sobre a folha, mas a pulverização de CNPJs é uma estrutura simulada, segundo a Receita Federal, e tem sido autuada e comunicada ao Ministério Público Federal pela prática do delito de sonegação fiscal. Importante observar aqui que o Ministério Público Federal atua praticamente em conjunto com a Receita, e esse órgão, o Ministério Público Federal, recebe a comunicação para que seja avaliada a existência ou não de indícios da prática de sonegação fiscal e então inicia a fase processual, a fase do processo crime por sonegação fiscal, que vai atingir o empresário que está lá no quadro societário como sócio administrador. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, em recente decisão proferida em 2021, analisou a questão relativa à manutenção de vários CNPJs com a redução dos encargos da folha. E esse tribunal, que julga essas questões importantes da esfera federal no sul do país, entendeu que a conduta de reduzir a contribuição social e previdenciária de maneira simulada por vários CNPJs configura o delito de sonegação fiscal.
o rigor da decisão foi ainda mais acentuado diante do entendimento de que cada competência, ou seja, cada ano que passou, é também um delito de sonegação fiscal praticado por aquele período. E, portanto, há várias condutas aqui que vão ser julgadas, o que gera o aumento da pena e o afastamento de algumas benesses que a legislação poderia prever ou poderia ser aplicado no caso, mas não serão porque a pena é mais alta. Então, diante de um complexo sistema tributário, a escolha do regime e o conhecimento aprofundado de suas regras é essencial para a elaboração de um planejamento tributário efetivo e que não exponha o empresário à prática do delito de sonegação fiscal. Portanto, nesse contexto, a qualificada assessoria jurídica se mostra indispensável e deverá atuar de maneira estrutural e em conjunto com a estrutura contábil da empresa, seja ela interna ou externa, terceirizada. Portanto, nesses 3 alicerces o planejamento se sustenta: no alicerce tributário, no societário e no sucessório. Mas todos eles poderão expor a empresa e o empresário à prática do crime de sonegação fiscal e, portanto, é necessário que o planejamento seja feito com muito cuidado e muito rigor. Se quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, leia o artigo no link da descrição.